A paz do nosso Deus, né? Eu tava prestando atenção aqui. O estudo foi adiantado, não foi de propósito, mas creio que foi plano de Deus eu pregar sobre o sábado, né? Então hoje a gente vai ter mais um estudo, vamos orar. Querido Deus, mais uma vez estamos, Senhor, em tua presença para aprendermos de ti. Pai, que nós possamos compreender a tua palavra, vem estar conosco em nome de Jesus. Amém. Ontem foi o sábado, sobre o sábado, e hoje também sobre o sábado do Novo Testamento. Segundo o Novo Testamento, que dia antecede imediatamente o primeiro dia da semana. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Mateus 28:1. Segundo o Novo Testamento, portanto, acabava o sábado quando começou o primeiro dia da semana. Depois da crucificação, que é dia, foi guardado pelas mulheres que seguiram Jesus. Então se retiraram para preparar aroma e bálsamo, e no sábado descansaram, segundo o mandamento, Lucas 23:56. Que dia é o sábado conforme o mandamento? Mas é o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus, Êxodo 20:10. Qual era o costume de Cristo quanto ao sábado? Indo para Nazaré, onde foram criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Lucas 4:16. Em qual instrução aos discípulos, Cristo reconheceu a vigência do sábado muito depois da sua ascensão? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Mateus 24:20. A destruição de Jerusalém por Tito ocorreu na primeira versão do ano 70. DC. A fuga dos cristãos aconteceu 3 anos e meio antes, ou seja, no findar de outubro do ano 600. Em seguida, a chegada da súbita retirada de Céstio e de seus exércitos. Em que dia os judeus reuniram para adoração? Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, que pregam na sinagoga, onde é lido a todos os sábados. Atos 15:21. Em que dia Paulo e Barnabé pregaram em Anticóia? Mas eles atravessaram a Perge para Anticóia e Pista, e indo para o sábado na sinagoga, assentou-se. Atos 13:14. Em qual dia o gentil queria que Paulo repetisse o sermão preferido durante o sábado em Anticóia? Saíram eles rogar-lhe que no sábado seguinte ele falasse essa mesma palavra. Atos 13:42. Em qual dia Paulo e seus companheiros pregaram sobre as mulheres em Filipos? No sábado saímos da cidade para junto ao rio, onde nos apareceu haver bem um lugar de oração, e assentou-se nos a falarmos a mulher que ali tinha concorrido. Atos 16:13. Qual era o costume de Paulo quanto ao sábado? Tendo passado por Antípolis, Ampolinas, chegar a Tesalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume foi prová-lo, e por 3 sábados arrasou com acerca das escrituras. Atos 17:1-2. Era tanto o costume de Paulo como de Jesus, Lucas 4, verso 16, frequentar os cultos religiosos ao sábado, como o apóstolo empregar os dias inúteis da semana quando estava em Cristo. Depois disso, deixaram Paulo Antena e partiu para Corinto. Lá entrou certo judeu chamado Áquila, natural, recebendo chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, e posto que era do mesmo oficial, passou a morar com ele, a trabalhar, pois a profissão deste era fazer tenda. Atos 8, verso 1, 3, e Ezequiel 41, verso 1. O que fazia eles ao sábado? Todos os sábados decorria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como os gregos. Atos 18, 4. Eles iam para a sinagoga adorar a Deus, que é a igreja, né? Por quanto tempo ele prosseguiu com esse trabalho lá? E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre ele a palavra de Deus. Atos 18, 11. Essas passagens não provam definitivamente que os apóstolos tiveram celebrado 78 reuniões sabatinas em Coríntio, mas mostra de forma conclusiva que era o seu costume observar esse dia dedicado ao fim religioso. Estudando atento, notaram que seus disputar, arrazoar todos os sábados na sinagoga se refere ao tempo relativamente breve que lhe foi permitido o uso da sinagoga, mas a história de trabalho do apóstolo no livro de Atos nos permite
plenamente crer que onde quer que estivesse Paulo, aproveitava o máximo de toda oportunidade para efetuar sua obra evangélica durante o sábado. Isso, aliás, na verdade, não só em relação aos apóstolos, mas a maioria dos cristãos durante o primeiro século. Em que dia João foi arrebatado em espírito? Achei-me em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1:10. O dia do Senhor é chamado sábado. A Bíblia diz que o dia do Senhor, na Bíblia, né? Diz no Apocalipse sábado. Quem é o Senhor do sábado? O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Mateus 2:28. Por intermédio do profeta Isaías, como o Senhor define o sábado? Se eles desviaram o teu pé de profanar o sábado, de cuidar do teu próprio interesse no meu santo dia. Isaías 58:13. Porque o Senhor chama o sábado seu dia? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar e tudo que nele há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou, o santificou, e santificou. Êxodo 28. Por meio de quem Deus criou o mundo? Jesus, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1, verso 1, 2. Desde o princípio até o fim, a Bíblia não reconhece senão um sábado semanal, o dia em que Deus descansou no princípio que se tomou conhecido de Israel no Sinai. Neemias 9, 13, 14. Foi observado por Cristo e por seus apóstolos, de vê-los pelos remidos do mundo e por vir. Isaías 66, 22, 23. O termo sábado, o sábado é o dia do Senhor, ocorre 60 vezes no Novo Testamento. Em cada caso, excesso se refere ao 7º dia. Em Colossenses 2, 16, 17. Faz referência ao sábado anual relacionado com as 3 festas anuais observadas por Israel antes do primeiro advento. O primeiro dia da semana não é mencionado senão 8 vezes no Novo Testamento, 6 do quais se acha no 4 evangelhos. Se refere ao dia em que Cristo ressuscitou dos mortos. Vê lá Mateus 28:1, Marcos 16:2-9, Lucas 24:1, João 2:1, verso 19. As outras duas são em Atos 2:17.